Quando as pessoas olham para você, ou te ouvem, escutam o que você fala, seu comportamento, seus jeitos, seu modo de viver, de pensar, não sei, elas remetem isso a quem? A gente sabe que a gente tem filho, eu tenho filho, e aí às vezes as pessoas olham para minha filha, minhas filhas, e identificam nelas minhas características, né? Olha, faz igual o pai, faz igual a mãe, assim por diante. Quando as pessoas olham para a gente ou elas nos escutam, elas se identificam com quem? Elas olham para nós e elas veem quem quando nos observam? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá? Paz do Senhor Jesus, Pastor Alexandre, para compartilhar com vocês 2 dedos de palavra. É rapidinho, é uma reflexão, é um pensamento, é um questionamento também, não sei se questionamento é a palavra certa, mas é uma pergunta que eu quero lançar para você, irmão, irmã. Eu estava vendo um canal hoje no YouTube, não importa o canal, quem estava falando, outros canais também falam do mesmo jeito. E quem estava falando se referia aos crentes ou aos cristãos como movimento gospel. Muitos falam assim, eu já vi. E ele não só falava que era um movimento gospel, falando dos cristãos, e até não falou mal, mas até que gostava, ouvia algumas músicas, mas as coisas que ele fala do movimento gospel, como ele dizia, deixa muito a desejar. Não o que ele fala, mas o que ele observa nos crentes. E então ele falou, né, o que ele enxergava dos crentes. E nas palavras dele, os crentes, né, o movimento gospel, era um movimento grande, mas era um movimento sem muito fundamento, porque eles não sabem exatamente, isso as palavras dele, não sabem exatamente do que eles estão falando, conhece muito pouco da palavra, conhece muito pouco da história, né? Até mesmo de Jesus, sabe muito pouco do que ele significou, isso as palavras dele. Ele falou que estava escutando ou escutou algumas músicas, escutou muitas vezes a música, o louvor, falou que gostou, apesar de ser uma melodia repetitiva. Não vou falar qual era a música aqui, mas ele falava que era uma música curta, a letra era pequena, repetitiva, e ele falou que era um cântico, um louvor, e esse louvor, já deixo claro para você, que é um louvor que está tendo bastante visualização, está se cantando bastante por aí nas igrejas, a gente escuta até quem não é crente cantar também. É um louvor muito bom. Enfim, para nós que somos cristãos, a gente entende o que a pessoa está falando, mas ele disse que era um louvor meio repetitivo, chato, de letra curta e que não explicava exatamente o que queria dizer. E falou que gostava de outras canções, era tinha um pouco mais de conteúdo, mas que, em suma, os crentes ou o movimento cristão é um movimento meio sem base, sem fundamento, sem... Ele falou de igrejas históricas, né? Mas que as igrejas históricas elas são tão voltadas para elas mesmas, né? E elas não têm muita influência. Falou das igrejas emergentes que também tem pouco conteúdo de palavra, de conhecimento, enfim. Mas a questão não é o que ele falou, a questão, na verdade, é como as pessoas estão vendo a igreja, estão vendo os crentes por aí, estão vendo os cristãos por aí. Os cristãos, hoje em dia, eles
motivo de piada, de chacota, porque os crentes hoje são os crentes materialistas, que só pede dinheiro, que só sabe falar de dinheiro, que vende as suas indulgências dentro da igreja, né? Vende os seus santos também dentro da igreja, é o travesseiro, é a vassoura, sei lá. Desculpa se eu estou falando dessa ou daquela igreja, se isso remete a essa ou aquela igreja, desculpa. Mas são coisas que a gente vê por aí nas igrejas de um modo geral, e aí as pessoas lá fora, elas identificam isso como muito pouco proveitoso, muito pouco espiritual, ou que mostra muito pouco de Cristo. Então, eu fiquei me perguntando o que a gente está apresentando, porque a gente acha que a gente está abafando, hein? A gente acha que a gente taca a bola toda e que a gente tem palavra de verdade e... Enfim, né? Somos cristãos, crentes, sei quantos milhões aqui no Brasil, né? Enfim. Mas a gente, na verdade, quando a gente escuta as pessoas lá fora, tenham sede ou não de Deus, enfim, isso não importa. O que importa é que quando elas olham para a igreja e olham para os crentes, elas não estão vendo Cristo, elas não estão vendo Jesus. Por isso eu quero compartilhar com você um texto para a gente refletir. Vou abrir a Bíblia aqui, já está disposta aqui, está em Atos dos Apóstolos. Aqui, ó, Atos capítulo 11, eu vou ler o versículo 26, diz assim, ó, já está grifado aqui, ó. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Para quem conhece esse texto, sabe que o texto fala sobre Barnabé, que vai atrás de Paulo. A igreja nesse momento está dispersa e ela começa a pregar para todo mundo. E aí a igreja, quando está pregando para todo mundo, ela vai curando, ela vai anunciando o reino, e aí Barnabé participa desse momento e começa a pregar, e as pessoas falam que ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, identificam ele como um homem de Deus, e ele resolve ir atrás de Paulo, e aí encontra Paulo lá em Antioquia, e lá em Antioquia eles começam a pregar, e aí o que o texto falou aqui para nós, ó, deixa eu voltar lá no texto, o texto fala para nós aqui que eles passaram um ano pregando, um ano se reunindo com a igreja que estava lá em Antioquia, e a Bíblia diz que eles converteram muitos cristãos ali. As pessoas começaram a identificar em Paulo e Barnabé que eles eram homens de Deus. Mas por quê? Por causa do comportamento e por causa da palavra que eles pregavam, por causa do poder que se manifestava através dele. Enfim, homens cheios do Espírito Santo e que através das suas vidas e palavras mostravam o Cristo que é. Por isso foram chamados de cristãos. Evidentemente, para quem conhece esse texto, e quando ele está se referindo a eles como cristão aí, para quem entende o texto e busca mais profundidade nisso, sabe que quando eles foram chamados de cristão, era uma palavra de perjúrio. Então, até no diminutivo, e eles é como se fosse um xingamento. O que quer dizer de fato aí quando falam cristão é na verdade uma zombaria. Ah lá, pequenos cristos, né? Estão dizendo assim, pequenos cristos, ou seja, é uma forma jocosa, né? De zoeira, de dizer que eles estão se parecendo com aquele Cristo do caminho, enfim. Mas a verdade é que quando eles olhavam para Paulo, quando olhavam para Barnabé, identificavam que as atitudes, as palavras e o jeito deles remetia a Cristo. Remetia àquele que morreu na cruz, que ressuscitou e que eles estavam dando testemunho do Cristo ressurreto. E aí eu pergunto para você, e é a pergunta que eu faço para mim mesmo, quem eu estou apresentando para esse mundo? Será que eu estou apresentando a mim mesmo porque eu sou tão devoto em buscar um posicionamento
profissional no mercado de trabalho, eu me esforço com cursos e faculdades e às vezes eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir para a igreja, e a gente às vezes até fala que a gente não é fanático para viver o tempo todo na igreja e tudo mais, mas a verdade é que a Bíblia fala, deixa eu voltar lá para a Bíblia fala aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, vou abrir aqui para vocês aqui no texto, quer ver? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 aqui, ó. Deixa eu ir para lá, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tô lá, vamos lá, gente, vamos lá. Atos 2, deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Tô fazendo uma salada aqui, é que eu tô bem longe aqui. Atos capítulo 2, ó. Tá aqui, ó, capítulo 2, versículo 42. Olha o que fala aqui, ó. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhas eram realizados através do apóstolo. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre si segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha aqui o que o texto está falando. Diariamente eles se reuniam. Então a gente se acha fanático se a gente vai 3, 4 vezes na igreja, mas a Bíblia fala que a igreja primitiva se reunia diariamente, todos os dias estavam juntos, e era quando acordava até a hora de dormir, eles estavam juntos. Então a gente não é fanático, a gente é um monte de crente besta, porque a gente não tem uma vida de oração e uma vida de comunhão com o corpo, com a igreja, satisfatório como deveria ser, pelo menos a exemplo da igreja primitiva. Nossa vida de fé é tão absurdamente ridícula. Estou falando de todo mundo, não estou generalizando, mas irmãos, meu Deus do céu, eu olho para essa pessoa, para esse canal, outras pessoas que falam dos crentes e falam dos crentes das piores maneiras, e sabe que às vezes eu vejo até crente falando mal do próprio crente, a rivalidade entre as igrejas, porque eu não sou dessa, porque eu não sou daquela, aí a gente não se mistura, aí a gente tem usos e costumes, e quem não é de Deus, e a gente fica achando que a gente está lutando igreja com igreja, crente com crente, e aí as pessoas lá fora no mundo olham pra gente e chamam a gente de movimento. Chamam a gente de pessoas desequilibradas. Falam que os crentes são pessoas que não têm conhecimento, têm pouco conhecimento daquilo que eles servem, que eles buscam, do que eles falam. Que as músicas não dizem nada, são repetitivas, enfadonhas, e que não transmite exatamente o que precisa ser transmitido, ou o objetivo, né, maior, que é falar de Cristo e falar do seu amor. Então, quem nós somos de verdade? O que a igreja está profetizando? O que a igreja está mostrando? A Bíblia diz, Gênesis 1, vamos lá para a Bíblia de novo. Lá em Gênesis, olha aqui, meu amado, meu querido, minha querida, capítulo 1, versículo 26. Olha o que o texto fala. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Quem nós somos? Somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando eu, crente, eu sou egoísta, quando eu, crente, eu sou desleixado, quando eu, crente, não mostro a imagem e a semelhança de Cristo para as pessoas, eu sou só mais um que está no mundo. Eu não sou diferente de mais ninguém que está lá. Então, é uma reflexão para nós. Com quem nós estamos parecendo? Quem nós estamos, o que nós estamos transmitindo para as pessoas? Quem as pessoas dizem de nós? Quem as pessoas dizem que somos ou que nos parecemos? Enfim, as perguntas são essas daí. A gente precisa pensar, porque a gente só vai conseguir mudar o mundo, ou a gente só vai conseguir, de fato, fazer com que as coisas aconteçam no âmbito espiritual, material, político, econômico, ou seja que for, se as pessoas derem crédito à palavra que pregamos e quem nós somos, porque Atos dos Apóstolos, mais um texto, vamos lá, Atos dos Apóstolos, é o texto onde a gente estava lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos lá, capítulo 1 aqui de Atos dos Apóstolos,
Vamos lá, capítulo 1. Olha o que fala no versículo 8. Versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Ele termina o versículo dizendo: até os confins da terra. Até os confins da terra. Ou seja, o que ele está falando aí? Em todo lugar, no mundo inteiro, vamos ser testemunhas de Cristo, manifestando a sua vida e a sua graça. Mas onde a gente está, no bairro que a gente está, a gente ainda não fechou os bares, não que isso seja necessário, mas a gente não está convertendo as pessoas no nosso bairro. A gente não está salvando as pessoas da nossa família. As pessoas da nossa família, as pessoas do nosso bairro não sabem que a gente é crente. E se sabe, isso não é de influência. Ou as pessoas não têm nenhuma atitude quanto a isso. As pessoas são indiferentes que a gente é crente, vai em alguma igreja, não tem respeito, não honram mais. Em qual igreja hoje? Eu não sei, as suas pode ser que sim, na minha, não sei. Mas as pessoas não vão mais nas igrejas procurar abrigo, procurar oração, procurar... Se vão, não é por causa do respeito, é porque estão necessitadas, estão precisando de uma cura, estão precisando de alguma coisa, mas não é respeito porque elas vão lá, recebem o que elas querem receber e depois vão embora. Então quem nós somos? Quem nós somos? É uma reflexão, é uma pergunta para mim, para você, para que a gente responda para nós, primeiro para nós mesmos, e depois a gente faça essa pergunta para a nossa igreja, para a gente se localizar, irmãos, porque Jesus vem buscar uma igreja zelosa, imaculada, uma igreja de boas obras, uma igreja de testemunho cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser esta igreja para ir morar, ou para ir arrebatado com Cristo para os céus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.